irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por mais este momento, esta oportunidade que nos dá o Senhor de estarmos juntos aqui para aprendermos mais uma aula das nossas lições da CPAD, segundo trimestre de 2023, quando nesta feita nós estamos estudando sobre os relacionamentos em família, né? Estamos estudando os erros e acertos das famílias, né? Daqueles homens de Deus. E agora nós chegamos na lição de número 4. A lição de número 4 traz esse tema: motim em família, a rebelião de Israel, de Miriam e de Arão. É o que nós vamos estudar nesse trimestre e nessa aula. E eu gostaria já de mostrar para os irmãos o nosso gráfico esboço. Você pode acompanhar nosso gráfico esboço da lição 5. Tem esses 3 subpontos, né? O título já falei para os irmãos, motim em família. Primeiro ponto é a influência da murmuração. Segundo ponto, a rebelião, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E o terceiro ponto, Moisés, um homem manso e humilde. Cada um desses pontos nós temos aí 3 ou 4 subpontos, né? Ou até 2, né? O primeiro ponto nós temos 4 subpontos, né? O segundo ponto nós temos 2 apenas subpontos, subitens, né? E o terceiro ponto nós temos 3 pontos, que fala sobre Moisés ser então o homem mais manso. Então, dando continuidade, nós temos aqui o nosso texto áureo. Nosso texto áureo diz: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. E nossa verdade prática diz: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-la em nossa família. Amém? Nossa leitura bíblica em classe está em Números capítulo 11, do versículo 1 a 7, e depois pula para o capítulo 12, versículo 1 a 8, onde está registrada então essas 3 murmurações que o povo fez contra Deus. É claro que houveram várias outras murmurações, tá bom? Deus fala mesmo que o povo murmurou várias vezes, né? Há uma contagem que diz que foram cerca de 10 murmurações ou reclamações que o povo fez acerca do próprio Senhor, acerca da situação. Então, meus irmãos, a palavra-chave aqui é murmuração. Murmuração, podemos dizer que é uma falta de gratidão a Deus, né? Porque quem está murmurando está reclamando. Então ela não está sendo grata a Deus pelo que tem recebido. Nós colocamos aqui no nosso box aqui de significados sobre murmuração, que quer dizer reclamar em voz baixa, maldizer, mexericar, ou seja, fofocar, né? E aí você entende também esse significado quando você vê a palavra em latim, né? Em latim é murmur, que faz uma referência ao murmúrio, né? Aquele barulho do mar, tá bom? Porque de fato a murmuração, ela sempre é feita em relação ou com outra pessoa, né? Alguém está murmurando de alguém ou algo para outra pessoa, né? Praticamente não existe uma murmuração solitária. Nesse sentido, irmãos, a murmuração, ela adquire o aspecto de fofoca, né? De intriga. Aí entra também o outro significado, ou pelo menos dentro desse contexto, o que a murmuração causou, que é esse motim, que é esta rebelião. Motim tem o sentido de rebelião. E nós fizemos aqui apenas essa correlação de palavras para nós entendermos melhor isso, né? Bom, se o motim tem a ver com rebelião, rebelião na Bíblia tem a ver com feitiçaria.
como pecado de feitiçaria. Nesse sentido, a feitiçaria também tem relação com o próprio satanismo, porque se está cultuando ali forças satânicas, forças malignas, né? E Satanás, como nós sabemos, foi aquele primeiro rebelde que está na Bíblia, ou seja, foi o primeiro a criar uma espécie de motim, uma espécie de rebelião ali com os anjos, tá bom, irmãos? Então, você tenha essa relação muito clara que uma rebelião, um motim, ele tem esse componente maligno, esse componente satânico, esta influência satânica, tá bom? Então isso é algo que tem que ficar claro ali para os nossos alunos, tá bom? Precisamos também abordar a questão do contexto. Aonde foi que aconteceu essa rebelião? Vocês sabem, o povo tinha saído do Egito, Deus tinha libertado com mão poderosa o povo de Israel, né, do Egito, mas eles não entenderam que o deserto era algo transitório, não era algo para eles ficarem lá para sempre, né? Eles iam passar pelo deserto até chegar na terra prometida, que foi o que Deus tinha dito para eles, terra que mana leite e mel. Então eles tinham que ter essa consciência de que eles iam passar sim por períodos turbulentos, períodos difíceis, mas eles precisavam continuar, tá bom? Então nós podemos dizer que a primeira queixa está relacionado com essa questão da caminhada, com a questão do fardo, com a questão da dificuldade da caminhada. E eles fazem essa comparação, porque eles pensavam, eles imaginavam, nós estávamos no Egito nós tínhamos comida, no Egito nós tínhamos uma variedade de comida, mas agora nós estamos no deserto. É claro que eles fizeram esta comparação, não é? E isso não foi algo lógico, porque eles deveriam ter essa consciência que passando pelo deserto eles iam passar sim por privações. É bom que nós façamos aqui o lembrete, meus irmãos, que o fato de Deus libertar a nação de Israel, tirando eles do Egito, foi por solicitação, inclusive, do próprio povo, não é? A palavra de Deus diz que o povo chorou e depois o povo gemeu. Segundo alguns estudiosos, essa palavra gemer, nesse texto aí, foi a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia. E é exatamente com o gemido do povo de Israel pedindo a Deus que os libertasse do cativeiro egípcio, tá bom? Quando Deus liberta o povo, eles tinham que passar pelo deserto, porque, como eu falei anteriormente, o deserto não era o lugar onde eles deveriam estar. O deserto era um lugar transitório, tá bom? Isso aí é algo, professor, que a gente deve aplicar para a nossa vida e também para os nossos alunos, não é? Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele dizia que não tinha onde reclinar a cabeça, não é? Outras expressões diz que o nosso descanso não é aqui, porque de fato esse mundo, ele meio que tem uma figura de linguagem, uma tipologia do próprio deserto, tá bom? Então nós estamos passando por esse deserto. Nós estamos na caminhada, na peregrinação para chegar em Canaã. E a Canaã celestial é aquele lugar que Deus preparou para nós, é aquele lugar que Deus reservou para nós. Podemos estender isso aí, inclusive, para aquele grande momento em que Deus colocar aqui, trouxer para cá, para esta terra, o seu reino milenial,
quando ele vai instalar o seu reino milenial aqui. Então, esta é a terra prometida para os seus servos, que o Senhor nos fez essa promessa. Então, a gente precisa entender que nós vamos sim passar por privações, que vai haver momentos sim que as coisas vão ficar difíceis. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas precisamos ter esta consciência de que tudo é transitório e de que a nossa cidade, ela é eterna, guardada nos céus. Mas com certeza também reinaremos aqui, tá bom? Mas temos que ter esta consciência. Deserto é lugar, irmãos, de privação. Deserto é lugar de contradição. Deserto é lugar de paradoxos. Porque em um momento você tem muito calor durante o dia, mas em outro momento você tem muito frio durante a noite. No deserto você vai encontrar serpentes, escorpiões e todos esses animais peçonhentos que a gente pode dizer que tem uma relação com espíritos malignos, com potestades, com principados que vão lutar contra nós, que vão fazer com que a gente desista. Você se lembra da prova que o povo de Israel passou com as serpentes? Deus teve que mandar fazer uma serpente de bronze e aquela serpente de bronze funcionou como uma espécie de antídoto contra o veneno das serpentes reais. Então você vai enfrentar serpentes. Jesus falou sobre isso. Pegarão em serpentes e escorpiões e todo o poder do mal e nada vos causará dano algum. Então nós precisamos ter isso em mente. Estamos passando pelo deserto, mas, como diz Armando Filho em um hino, Canaã é logo ali. Logo ali. Porém, precisamos ter a postura correta, a atitude correta. E certamente a reclamação não é a atitude correta, tá bom? Então o povo questionava por que estavam ali? Por que eles tiveram que sair do Egito? Está lá em Números capítulo 11, versículo 20. Por que tiveram que sair do Egito? Ora, isso foi algo que Deus mesmo atendeu o pedido deles, porque eles quem pediram, né? Claro que o Senhor ia fazer isso, porque a promessa era levar o povo para a terra prometida, conforme que ele tinha prometido aos antepassados, tá bom? Qual era o propósito de tudo isso? Então, meus irmãos, esses tipos de questionamento podem surgir na nossa caminhada. Por que eu estou passando por essa prova? Por que esta privação? Por que esse deserto? Qual o propósito de tudo isso? Por que isso, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Isso é natural que aconteça, tá bom, irmãos? Mas não pode descambar para o campo da murmuração, porque se tem uma coisa que deixa Deus muito irado, é a murmuração. Qual foi o resultado dessa primeira queixa? Foi exatamente Deus agir com rigor, tá bom? A prova é que houve um fogo no arraial, né? Nas cercanias, nas ribanceiras, nas bordas do arraial, e que dizimou muitas pessoas, e Moisés, o povo pediu para Moisés clamar ao Senhor, e Moisés orou, e o fogo cessou. Agora, o que nos chama a atenção é essa constante atitude de murmuração do próprio povo, essa constante atitude de desagrado, não é? de ingratidão é a palavra correta, porque eles eram muito ingratos ao Senhor. Depois de tudo que o Senhor fez por eles no deserto, no próprio Egito, tirando eles como um poderoso, ainda assim esse povo agia dessa forma. E Deus tinha que agir também de uma forma rigorosa para que eles pudessem aprender a lição. Mas infelizmente o povo não aprendeu a lição.
Aí você tem aqui a segunda queixa. Qual era essa queixa, meus irmãos? Era uma queixa que estava relacionada à questão alimentar, né? Eles reclamavam que não havia uma variedade, que não havia uma diversidade, só havia este maná que Deus tinha feito, né? Champlin diz que ele fala lá de uma monotonia alimentar, aquela coisa que às vezes acontece em nossas vidas, não é? Acredito que eu ou você também já passamos por situações assim. De repente você não consegue, você não tem na sua casa uma comida que você gostaria de comer, uma comida mais cara, quem sabe, mas às vezes você tem o básico, né? E eu acredito que muitos irmãos já passaram por isso, eu já passei muito por isso. Então vai ter momentos que a gente não vai ter mesmo como comprar um filé, uma comida assim, uma carne mais cara. De repente você vai ter apenas um ovo frito, alguma coisa assim. Eu estou dando só um exemplo para os irmãos entenderem que de fato isso vai acontecer. O povo de Israel, eles reclamaram por causa do maná. Irmãos, a gente sabe que, inclusive quem estudou aí a administração conhece muito bem isso, né? E tem outras áreas correlatas que também conhecem a famosa pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é um estudo que foi feito sobre as necessidades do homem, né? Que vai desde a necessidade física até as necessidades espirituais, né? Questão de religião, questão de fé. Mas aqui no topo da pirâmide, você tem, por exemplo, a necessidade básica, praticamente é a segunda, não é? A primeira necessidade é a de respirar, e se você não respirar, está morto, né? Mas a segunda necessidade fisiológica, que eles chamam, é exatamente a necessidade da alimentação, pois se você não se alimentar, com certeza você vai morrer. Interessante que enquanto nós fazemos isso aqui, né, está circulando uma notícia aí de que uma igreja na África, eles fizeram lá uma proposta de fazer um jejum para Jesus, né, e um jejum prolongado, e o que a gente sabe é que até agora, pelo menos até agora, mais de 50 pessoas morreram em decorrência desse jejum, tá bom? Algo impensado, algo que foi feito com certeza sem a orientação divina. Por quê, meus irmãos? Porque a gente precisa de se alimentar, tá bom? Mas o povo não estava passando fome, o povo estava se alimentando, porém se alimentavam do maná, que foi uma comida digamos assim, provisória, que Deus fez para o povo se alimentar. Nós não sabemos do que aquela comida era feita, né? Mas certamente, isso aí eu digo com uma convicção e com fé no meu coração, certamente, se fosse feito um estudo, se pegasse aquele maná para fazer um estudo das moléculas, de tudo, né? Do que compunha, por exemplo, aquele alimento, eu tenho para mim, digo isso no meu coração, a palavra de Deus não diz, mas eu tenho para mim, que naquele alimento tinha ou pelo menos uma parte, ou os principais nutrientes para o nosso corpo, aquilo que a gente precisa, do que o nosso corpo precisa. Então isso era suficiente, né? Por mais que houvesse essa necessidade de querer ter outro tipo de comida, não é? Carne. Essa murmuração foi tanta que Deus também teve que agir, né? Deus deu assim uma dose acima da medida, né? Enviou cordonizes, que é uma espécie de rolinhas, não é? E elas infestaram o arraial do povo judeu,
que a Bíblia diz que eles comiam o que saía pelas as narinas, né? Eles ficaram empanturrados de comer carne, e alguma coisa aconteceu que aquela comida causou uma indigestão alimentar, uma espécie de praga que fez com que eles morressem. Preste atenção numa coisa, né? Comida que de repente agrada o nosso paladar, melhor dizendo assim, né? Pode ser que não agrade o nosso corpo, pode ser que não faça bem para o nosso corpo, não é? Deus potencializou aquilo ali e houve uma praga que foi somente prejuízo para o povo judeu, né? Eles deveriam continuar com o maná, porque não se tem notícia de que alguém teria morrido por consumir o maná. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, acredito eu, né? Falo como disse Paulo, digo eu não, Senhor, aquela comida era a comida adequada, necessária para o corpo dele, com os nutrientes necessários para o corpo do povo judeu. Tá bom? Então esse é um ponto importante. Meus amados, mas aí nós temos, antes de passar para a terceira queixa, eu gostaria apenas de trazer uma informação, está na palavra, mas só para a gente também refletir um pouco sobre isso, né? Essa queixa, ela não teve origem diretamente no povo judeu, né? A Bíblia usa a expressão populacho, que tem aquela ideia de gente mista, de gente misturada, porque o que dizem alguns teólogos é que tanto egípcios se aderiram à peregrinação, ao êxodo judeu, quanto pessoas de outras nações, de outras etnias, né? Mas há de se entender que os egípcios eram maioria porque eles lembravam também das comidas que tinham lá no Egito. E isto fez com que o povo também se influenciasse. Porque lembra que nós falamos que a murmuração ela tem esse sentido de fuxico, de intriga, não é? Aí o povo também se influenciou. O povo começou a ir na onda desse populacho, o povo judeu, não é? E culminou com tudo isso que nós falamos aqui para os irmãos. Passando para a terceira queixa, meus irmãos, aí a coisa já fica um pouquinho mais complicada, porque enquanto você estava ali se queixando da caminhada, da dificuldade da caminhada, não é? E ainda assim Deus teve que agir com rigor. Na verdade, em todas essas Deus agiu com rigor, porque a segunda queixa também ele agiu com rigor, né? Fazendo com que aquela própria comida fizesse mal para eles, para que eles entendessem que o maná era melhor para eles, né? Agora você tem uma queixa contra a liderança. E como se não bastasse, esta queixa provinha dos próprios irmãos de Moisés. Veja como a coisa ficou complicada, não é? Meus amados, para a gente entender aqui, o que é essa queixa? Do que é que Arão e Miriam estavam se queixando a respeito de Moisés? Primeiro está falando do casamento misto de Moisés, não é? Há uma discussão se essa mulher cuxita era a mesma Zípora, mas pelo fato dela ser de Cuxi, da Etiópia, não poderia ser porque, como a gente sabe, a Zípora era de Midian. Então, regiões assim diferentes, né? A gente não pode dizer que era a mesma, era a mesma. Então, provavelmente é uma segunda mulher que Moisés se casa, tá? Uma mulher da Etiópia. A queixa dos irmãos de Moisés tem a ver, segundo alguns estudiosos, com o fato de que possivelmente Moisés colocaria mais atenção, daria mais atenção para essa segunda esposa. E por isso Miriam
ficaria meio que em segundo plano ali, porque provavelmente, não é, a esposa de Moisés tinha a atenção dele, e em segundo lugar Miriam, mas agora com uma segunda esposa, a situação ficou mais complicada para Miriam. É o que dizem alguns estudiosos. Mas também há uma queixa dentro dessa questão desse casamento misto, é que Moisés estaria como que quebrando aquele pacto abraâmico, né, em que Deus queria preservar uma nação pura, uma nação que não houvesse mistura com outros povos, não é? E isso ficou muito claro com Abraão, não é? Com os demais patriarcas, embora, né, alguns sempre fugiam à regra, como a gente viu o caso de Jacó, no caso de adquirir outras esposas, né? Embora essas esposas sendo da mesma tribo, do mesmo local, não havia problema, mas sendo de outra, né, de outra nação, aí haveria problema, tá? Então esse é mais ou menos a queixa. Porém, tem alguns estudiosos que dizem que isso foi apenas uma desculpa dos irmãos para entrar com a queixa principal que se relacionava à autoridade de Moisés. Ou seja, eles tentando achar uma brecha em Moisés, aí exatamente para questionar a sua autoridade, né? E o que eles diziam sobre a autoridade de Moisés era exatamente isso. Por que Deus só falaria por meio de Moisés? Ora, Arão era o sumo sacerdote, era o sacerdote, então Deus falava também por meio dele. Miriam era uma profetisa, uma conselheira, Deus também falava por meio dela. E pela resposta do Senhor a eles dois, é muito provável que Deus falava, mas era através de sonhos, de revelações. Quando Moisés é questionado a respeito disso, ele não reage, né? Isso é que me chama a atenção. Mas ele toma uma atitude diferente. Meus amados, como os outros pontos eles estão relacionados com essa queixa, nós vamos seguir adiante aqui, então, para o tópico 2, que fala do motivo da rebelião, né? O motivo da rebelião de Miriam e Arão, tá bom? Você pode acompanhar aí o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Quando fala da inveja dos irmãos e o motim familiar promove dissabores e ofensas. Nós aprendemos que a inveja, ela é algo que corrói os ossos, né? Conforme diz Provérbios, no sentido de que ela se entranha dentro da pessoa, né? A inveja é você desejar aquilo que o outro tem e você não tem. Eles queriam a autoridade de Moisés. Eles queriam ter essa autoridade de Moisés sobre o povo. E é claro que isso foi um problema, porque eles não tinham ainda o entendimento, ou pelo menos eles ignoravam, que quem chamou Moisés, quem comissionou Moisés, quem levantou Moisés, quem preparou Moisés, quem enviou Moisés, quem usou Moisés nos milagres, nas maravilhas que aconteceram no Egito, foi o próprio Deus. E esse foi o erro dos irmãos de Moisés. Nós escrevemos um artigo, colocamos aí no grupo: não mexa com quem Deus levantou. Não mexa com quem Deus escolheu. Porque o erro deles foi tentar achar que o grau de intimidade que Moisés tinha era igual ao deles.
E a gente precisa entender que Deus trata com as pessoas diferentemente. Nós precisamos entender que eram 12 apóstolos, mas a coisa se resumiu em 3, Pedro, Tiago e João, e depois se resumiu em mais um, que foi João, a quem o Senhor amava. Isto quer dizer que ele não amava os outros? Não. A Bíblia diz que Deus amou, inclusive na instituição da Santa Ceia, diz que que Jesus os amou até o fim. E nesse texto que diz que ele os amou, está falando inclusive do traidor. Judas está lá no meio. Ele amou também Judas. Mas é claro que, como diz a palavra, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. É para aqueles que querem estar mais próximo dele. Então é claro que o Senhor vai ter sim esse tratamento, não fala de discriminação, mas está falando de um tratamento para alguém que quer a presença de Deus, que quer estar na presença de Deus. E sabe o que isso significa? Ainda tem isso. Né? Então eles fizeram esse motim. Esse motim foi algo que desagradou ao Senhor, porque eles influenciaram, de certa forma, o povo. Com certeza o povo também já estava questionando a autoridade de Moisés. É bom que a gente lembre, tá, irmãos, que isso aqui acontece entre o capítulo 12 e 13, 11, 12, 13, e se não me falha a memória, acho que já é no 13, que aparece a questão dos espias, né? E nos espias, eles questionam diretamente a autoridade de Moisés. Eles dizem, vamos colocar um outro no lugar de Moisés. Porque os irmãos dele já tinham questionado isso aqui. E é claro que isso foi algo que se espalhou, porque essas coisas ruins, você sabe disso, as coisas ruins, elas têm um efeito, que é uma expressão mais atual nos dias de hoje, um efeito viral muito grande, tá? As coisas ruins, essas coisas negativas, essas coisas que são fofoca, intriga, contenda. Então, isso é algo que estava acontecendo na família de Moisés. Os seus irmãos questionavam a autoridade. Né? E agora, nós vamos aqui para o tópico 2, o tópico 3, porque o tópico 3 está falando sobre um homem, Moisés, um homem manso e humilde. Meus irmãos, quando fala aqui de Moisés, o homem mais manso que havia na terra, a gente precisa também entender uma coisa, não é? Isso eu tenho por mim, pelo que eu vejo no texto bíblico. Veja que a opinião sobre Moisés ser o homem mais manso da terra é uma opinião que vem do próprio Moisés, né? Sendo que foi ele que escreveu Números. Né? Então ele que está dando essa opinião de si mesmo, mas eu creio que isto é também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou ele a escrever dessa forma, dando a opinião dele mesmo a respeito, né? do temperamento de Moisés. Porém, a gente sabe que esse temperamento foi algo, meus irmãos, que foi sendo trabalhado. Moisés foge do Egito, todos vocês se lembram disso. Moisés foge do Egito por causa de um egípcio que ele mata, né? Para defender um compatriota, né? E o compatriota fez pouco caso disso, né? Tanto é que Moisés resolve fugir. E isso é importante porque isso acontece lá pelos 40 anos de idade, e ele vai para o deserto, e ele encontra lá a sua futura esposa, ele se estabelece ali com seu sogro, casa com a filha dele, né, de Jetro, e
Moisés vai ser trabalhado no seu caráter. É isso que me chama a atenção. Agora, eu quero dizer para os irmãos que essa questão do trabalhar o caráter é algo que precisa ser feito, meus irmãos, até o fim da vida. É por isso que eu gosto desses personagens, porque eu aprendo com eles. E aí você pode me perguntar, irmão, por que o senhor está dizendo isso? Porque Moisés, sendo o homem mais manso da terra, mas ele se impacientou. Ele se impacientou também com o povo, especialmente na questão da água tirada da pedra, que Deus tinha dito para ele, fala a pedra. Na primeira vez ele tinha ferido a pedra e jorrou a água, mas agora Deus diz, fala a pedra. E Moisés não cumpriu o que Deus disse. Moisés estava tão irado com o povo, impaciente com o povo. E eu não estou falando isso, meus irmãos, depreciando. Quem sou eu para depreciar esse personagem tão importante que é Moisés? Mas eu falo isso para que a gente faça a leitura correta, tá bom? Desses personagens. Para dizer para você que esse caráter nosso é algo que precisa ser trabalhado até o fim da vida. Veja que a atitude de Moisés de bater na rocha, desobedecendo o Senhor, foi algo que Deus não tolerou e puniu Moisés em relação a isso. Por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Não é, meus irmãos? Então é algo para a gente pensar, é algo para a gente analisar, é algo para a gente entender que nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalha em nós o fruto do Espírito e um dos exemplos e um dos aspectos, melhor dizendo, do fruto do Espírito é a temperança, é a mansidão. Mas isso não tira a ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus na vida de Moisés. Por quê, meus irmãos? Porque o que me chama a atenção aqui, na atitude de Moisés, quando diz que ele de fato era manso de caráter, mostra aqui que ele não agiu como um líder carrasco, como um líder que quer impor a sua autoridade. Você deve conhecer pessoas assim. Lá nesse artigo que nós escrevemos, você pode depois acompanhar lá, eu coloquei assim, porque algumas pessoas poderiam talvez responder, como eu já vi líderes respondendo, né? Na época da pandemia, teve um líder que falou várias coisas, né? Erradas, notícias erradas, ensinando o povo errado. E quando ele foi questionado, a desculpa dele foi esta. Vocês sabem com quem estão falando? Não é? Um líder que diz isso, ele precisa ainda aprender o que é o significado de liderança. Porque um líder nato, ele não vai dizer isso. Já que esse tipo de atitude traz para si um peso muito grande, como se ele de fato fosse a autoridade final. Esta atitude não foi compartilhada por Moisés, porque ele não agiu desse jeito. Vocês querem questionar minha autoridade? Então vamos diante da tenda do encontro. E eles foram diante da tenda do encontro e o Senhor falou diretamente com eles. Meus irmãos, é muito interessante isso. Eu gosto muito dessas atitudes. Essa atitude de Moisés, de fato, foi de alguém manso. Porque ele não tomou as dores no sentido de dizer, olha, foi Deus que me colocou, foi Deus que me instituiu, foi Deus que me levantou. Um líder verdadeiro não faz isso, mas Deus vai fazer por ele.
Porque a palavra de Deus diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando a Bíblia diz dai lugar à ira, né, a gente precisa entender esses textos para não interpretar errado. Não está dizendo aí que é para eu me irar, mas está dizendo o seguinte: abra passagem para Deus aplicar o seu julgamento, a sua ira, porque a ira de Deus está relacionada com o julgamento de Deus, né? Todos nós sabemos disso. E o que Moisés fez foi isso, porque a palavra de Deus diz que a mim pertence a vingança, ou seja, a mim pertence a aplicação da justiça. E Deus foi falar com eles, né? Dizer: olha, com vocês, como profetas, eu falo assim, assim, eu me revelo desta forma. Mas com Moisés eu falo face a face, né? Ainda que a gente entenda que esse face a face é um antropomorfismo, né? Uma forma de Deus se manifestar, visto que na própria lei, né, que Deus inspirou Moisés a escrever, está escrito que ninguém jamais viu a Deus. E isso é um fato. Ninguém jamais viu a Deus na sua essência. Tá bom? Mas ele se manifesta da forma como ele quer. E aí, nós temos também aqui o segundo subponto, né? Está falando do fardo da liderança. Antes de entrar na questão da punição de Miriam e Arão, Moisés se queixa ao Senhor. Claro, né, você tem ali o povo se queixando, o povo reclamando, o povo reivindicando, e posteriormente os seus próprios irmãos se queixando da autoridade dele. O que é que acontece, meus irmãos? Moisés faz essas perguntas, esses questionamentos: por que tu me afliges? Porque não fui eu favorecido, porque eu não achei graça diante de ti, porque eu não achei favor diante de ti. Porventura eu sou pai desse povo, foi eu que gerei a esse povo, eu sou a babá deles, sou eu que devo carregá-los no colo. Olha como Moisés estava, não é, meus irmãos? Assim, desanimado, desapontado, chegando ao ponto de dizer: o peso desse povo é grande demais. E ele vai mais ainda, porque se for para continuar assim, Deus, eu peço que tu me mates logo. Tu vais me fazer um favor se me matar. Moisés estava, meus irmãos, é interessante, não é, irmãos, como a Bíblia mostra esses fatos. Enquanto tem aqui dois irmãos inexperientes em relação à liderança, porque eles poderiam ser usados na profecia, no caso dela, Arão, em ser um sacerdote, em fazer o serviço do culto ao Senhor, mas eles não eram líderes. Então, certamente, eles não foram chamados para isto. É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes tem pessoas que estão no lugar errado. Tem pessoas que querem fazer a função errada que Deus não chamou. Por isso que colocamos lá no artigo que nós publicamos nos grupos, né? A porta que Deus fechou, não tente entrar, porque você não vai conseguir. Ela fecha e ninguém abre. Mas a porta que Deus abriu para você, entre. Não fique do lado de fora, entre. Porque é a oportunidade que Deus está lhe dando para você fazer aquilo que Ele lhe chamou para fazer. É o chamado que Ele lhe chamou, né? É a vocação com a qual Ele lhe chamou. E isso a gente precisa entender, porque tem pessoas que estão entendendo errado a coisa, né? Por isso que colocamos aqui, olha: quem mexe com um servo chamado, levantado, autorizado por Deus, também mexe com aquele que o levantou, ou seja, Deus. No Novo Testamento nós temos um personagem lá que perseguia os cristãos, a igreja do Senhor, até que o Senhor se revela para ele e diz: por que tu me persegues, Saulo? Então, está claro ali que quem persegue a igreja do Senhor, quem persegue a um dos pequeninos, persegue ao Senhor, porque é Ele o dono da igreja,
É Ele o dono da obra, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem chama, é Ele quem comissiona. Então, se Ele tinha chamado Moisés, era para ser Ele mesmo, não era para ser outro, não era para ser os seus irmãos. Eles tinham que ficar no lugar em que eles foram chamados. E se a gente não entender isso, meus irmãos, nós vamos ter problemas, tá bom? Eu quero encerrar essa palavra com a própria atitude final de Moisés, porque Deus puniu principalmente Miriam, né? Ela ficou leprosa, nós colocamos até uma imagem aí que trata sobre isso, e vocês sabem que a lepra em uma pessoa era praticamente condenar a pessoa à exclusão social, né? Havia locais lá onde os leprosos ficavam, uma espécie de leprosário, né? Então a pessoa ficava lá, né? Geralmente cavernas, e a pessoa ficava completamente isolada. Ainda mais se tratando de uma mulher, né? Que a mulher não tinha a mesma valorização que Jesus deu para as mulheres, né? Então Miriam estava leprosa. E a atitude de Moisés demonstra a atitude de um verdadeiro líder. Porque se ele fosse outro, esses líderes, alguns que tem aí que não são tementes a Deus, eles iam se vangloriar pelo fato de Deus estar punindo os seus inimigos, sendo que era uma irmã dele, né? Mas não, o que é que ele vai fazer, meus irmãos? Ele vai orar, ele vai interceder. É interessante que esse tipo de pensamento está presente nos dias atuais. E aí parece que a gente esqueceu daquilo que Jesus disse. Orai pelos que vos perseguem. Orai pelos vossos inimigos. Foi assim que o Senhor mandou dizer, né? Mas Moisés não, ele não foi tomar uma outra atitude senão orar para que Deus pudesse operar um milagre na vida de Miriam e ela voltar a ficar boa novamente, que foi o que aconteceu. Amém, meus queridos? Meus amados, Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo, os gráficos que nós temos também compartilhado, né? Que você possa cada dia mais, que nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus e que tenhamos uma escola bíblica abençoada para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.